Educação Física. Aula 2. Fazendo descobertas sobre o Jiu-Jitsu. Judô e Jiu-Jitsu são lutas irmãs. O que vocês entendem sobre essa afirmação? Qual relação vocês acreditam que exista entre o Judô e o Jiu-Jitsu? Os gênios por trás da obra. Jigoro Kano. Criador do Judô, professor e fundador da Kodokan, primeira escola de Judô. Hélio Gracie. Conhecido como o pai do Jiu-Jitsu, Hélio e sua família popularizaram a modalidade pelo mundo. O Jiu-Jitsu brasileiro. O Jiu-Jitsu brasileiro, ou Brazilian Jiu-Jitsu, ou BJJ, grafado também como Jiu-Jitsu ou Jujutsu, é uma luta de origem japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Alguns teóricos acreditam que a origem do Jiu-Jitsu ocorreu na Índia, e essa teoria pode ser encontrada em diversas fontes. No entanto, ela relativiza a ideia de que a Índia foi o berço de todas as artes marciais, principalmente das técnicas que conquistaram o Oriente. Essa teoria é baseada na decorrente apropriação cultural mobilizada pelo surgimento do budismo, que influenciou tanto a cultura chinesa quanto a japonesa. Outros estudos apontam para o Japão, onde as técnicas de luta agrupadas para o treinamento de samurais eram conhecidas como Jujutsu, palavra muito similar a Jiu-Jitsu. Essas técnicas deram origem ao Kano Jujutsu, que, depois, seria chamado de Judô. Quando o Conde Koma, discípulo de Jigoro Kano, veio ao Brasil para difundir essa luta, ela começou a ser chamada de Jiu-Jitsu pelos brasileiros. Dessa forma, o Jiu-Jitsu, conhecido hoje como Brazilian Jiu-Jitsu, é uma forma sistematizada de técnicas específicas do Judô, passadas pelo Sensei Mitsuyo Maeda, também conhecido como Conde Koma, que transmitiu seus conhecimentos sobre o Judô para membros da família Gracie. Eles mesmos alteraram certas técnicas, buscando novas possibilidades de eficácia, e as colocaram em prova, desafiando lutadores pelo Brasil e pelo mundo. Os movimentos do Jiu-Jitsu. Projeção ou queda. É qualquer desequilíbrio causado ao oponente que o leve ao chão. Passagem de guarda. É quando o lutador se encontra em cima do adversário, estando entre suas pernas, e passa para o lado do adversário, ficando em posição transversal e mantendo-o dominado. Joelho na barriga. É quando um lutador está por cima de seu adversário e põe o joelho sobre sua barriga, imobilizando-o. Montada. É quando o lutador monta em seu adversário, tendo seus joelhos e seus pés no solo. Pegada pelas costas, movimento em que o lutador pega seu adversário pelas costas utilizando os pés. Raspagem. Movimento em que o lutador está por baixo, com o adversário entre suas pernas, e consegue inverter as posições. As regras do Jiu-Jitsu. As lutas são supervisionadas por um árbitro. A duração de cada luta depende de uma série de fatores, sendo os principais a faixa etária em que os lutadores se encontram e a graduação da faixa usada por eles. Ao longo da luta, o participante pode ganhar ou perder pontos de acordo com o que executar. As punições podem acarretar a perda de 1, 2, 3 ou 4 pontos, de acordo com sua gravidade. As vantagens são igualmente variáveis. Quanto aos movimentos, o participante pode ganhar 2 pontos por queda, raspagem e joelho na barriga, 3 pontos por passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada pelas costas. O vencedor da luta é aquele que, ao final da partida, obtiver a maior soma final de pontos. Qual é a relação entre o Jiu-Jitsu e o Judô? O Judô e o Jiu-Jitsu são consideradas modalidades de lutas irmãs ou complementares. Elas se baseiam nos mesmos princípios de desequilíbrio e resistência. Em seus fundamentos, utilizam-se chaves, projeções e imobilizações para obter a vitória. Ambas nasceram do Jujutsu, sendo o Judô de Jigoro Kano a primeira modalidade desenvolvida. Anos mais tarde, o Jiu-Jitsu surgiu com a premissa de simplificar as técnicas do Judô e reunir técnicas consideradas efetivas do Jujutsu na busca pela técnica que poderia ser utilizada para derrotar qualquer oponente, independentemente do tamanho ou nível de treinamento. Qual é a diferença entre o Jiu-Jitsu e o Judô? A diferença entre essas duas lutas está, principalmente,
nos golpes. Os golpes do judô são voltados para buscar o ippon, que dá a vitória na luta, e focados em projeções para lançar o adversário ao chão, de preferência com os dois ombros tocando o solo, para garantir a vitória. Já os golpes do jiu-jitsu têm como principal foco a imobilização e o estrangulamento para finalizar o oponente. Apesar de começar em pé, como no judô, o jiu-jitsu é principalmente desenvolvido no chão, permitindo mais golpes de imobilização e estrangulamento e gerando mais finalizações. Percebe-se também que há uma predominância da luta em pé no judô, e uma predominância da luta no solo no jiu-jitsu. Refletindo sobre os princípios filosóficos. Há algum tempo, circulou na mídia e nas redes sociais um vídeo de um profissional de lutas que, ao ser ofendido, envolveu-se em uma situação de desentendimento verbal e agressão física em um posto de gasolina. Na ocasião, as pessoas envolvidas na briga saíram feridas. Como consequência, todos os envolvidos responderam na justiça sobre os atos que cometeram. 1. Como deveria agir o praticante de lutas nessa situação? Retomando os princípios filosóficos inerentes às lutas, fica implícito que a ação dos praticantes deve ser coerente com esses princípios. Ou seja, deve haver o respeito ao próximo, assim como a preocupação com a integridade física dos envolvidos. A luta deve ser utilizada como uma forma de autodefesa, em vez de uma forma de perpetuação da violência no mundo. 2. A violência é um recurso válido para a resolução de conflitos? Por quê? A violência não é um recurso válido na resolução de conflitos. Ela apenas constrói um ciclo de agressões que machuca as pessoas de diversas formas. 3. Como você acredita que a mediação desse conflito deveria ocorrer? Compreende-se que o praticante de lutas deve assumir uma postura equilibrada e respeitosa diante de outros indivíduos, utilizando o diálogo e o entendimento para a resolução de seus problemas. Usar as técnicas aprendidas deve ser feito apenas em último caso, diante da necessidade de autodefesa e sem a intenção de machucar ninguém.